o Dr. Xavier e diversas questões psicofisiológicas que foram a ele perguntadas. E vamos ver também, né, como os espíritos ainda se enganam na espiritualidade com relação às questões que lhes são perguntadas. Não podemos esquecer do apoio do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que apoia todo esse modo a respeito do que está tratado. Nesse caso do Dr. Xavier, a base é o Livro dos Médiuns e também vocês vão ver que eu peguei muita coisa do Livro dos Espíritos. Nós verificamos que evocar é recordar, é lembrar, é atrair, é seduzir. Então aqui diz que o Dr. Xavier, um médico de grande talento, né, com esse nome fictício. Diz também que ele tinha falecido há alguns meses. Nós vamos ver que isso é escrito na Revista Espírita de março de 1858. Logicamente, o fato foi anterior a março. Porque até chegar Kardec, não é verdade? Ao mês para ele comentar e sair publicado na revista seguinte. Então, alguns meses também que ele havia desencarnado. Então, pode ter sido no final de 1857 ou no início de 1858. E ele se havia ocupado muito de magnetismo. Deixaram um manuscrito que ele achava que ia revolucionar a ciência. Mas antes, isso aqui é muito interessante, antes de morrer, queridos amigos, olha, não deem nenhum, vamos dizer assim, nenhum toque com relação a esses companheiros que entram de uma forma rápida que a gente não consegue nem bani-los para escrever coisas estranhas. Leiam o que o Júnior está escrevendo, tá legal? Na área de texto. Então, antes de morrer, ele havia lido quem? Quem? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. E desejado um contato com o seu autor. Quer dizer, aí ele já achando que o autor seria o Allan Kardec. Claro que como codificador, sim, né? Mas a moléstia não permitiu, e aí sua evocação, que é a sua atração, né? Vamos usar aqui a palavra mais sinonímica aqui, né? Foi feita a pedido da família. E as respostas, eminentemente instrutivas, quer dizer, não deixaram de ser instrutivas, levou a inserir aqui essa coletânea, não, suprimindo apenas as coisas particulares, diz Allan Kardec. A gente vai ver que há aqui uma afinidade com a situação, que os espíritos são atraídos pelos pensamentos, pelas palavras e atos, conforme leis de sintonias, né? E de afinidade, apesar de, na maioria das vezes, nem percebemos que estamos fazendo essa evocação. Pensando, a família pensando nele no manuscrito, né, nessa situação atraiu. E isso está lá no Livro dos Médiuns, quando fala que ele pode se comunicar espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, à nossa evocação. Né? É aquela ideia quando a gente diz assim, né? Antigamente se dizia assim, ai meu Deus, não fala nos mortos não, que quando fala atrai. Né? Então nós vamos vendo esse início aí da 269 do Livro dos Espíritos, que o nosso querido Júnior, na sua despedida aqui desse trabalho, que ele vai continuar conosco em outros horários, está colocando também no Livro dos Médiuns, né? Também é importante a gente ver no próprio Livro dos Médiuns, lá no final do primeiro parágrafo da 269, quando dizem para nós os espíritos que a chamada direta, quer dizer, até Kardec, né? Direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. E chamamos pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. É importante que a gente veja
Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade vocal. E surpreende, não rara, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo de primeira vez. Está lá na 271 do Livro dos Médiuns. É com efeito que ele já estava meio prevenido, quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que a evoca. Se a família estava interessada em saber sobre o manuscrito, sobre como ele estava, é lógico que isso chamaria atenção. E ele estaria assim, vamos dizer assim, esperando, né? Ele diz aqui que a gente tem que ter cuidado e sempre fazer uma evocação em nome de Deus. Porque nem tudo que reluz é ouro, e quem vê cara não vê coração, não é isso? Temos que ter cuidado com as imitações, não é verdade? A questão da leviandade. Mas o trabalho de Kardec é um trabalho muito sério. E é também muito importante que a gente lembre, convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto somente aquelas pessoas que se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indicam. Então a gente não pode ficar evocando a toda hora, porque a gente já evoca sem querer, né? Nem em qualquer lugar. Por isso que esse trabalho que Kardec fazia era um trabalho com dia e hora previamente determinados e local, né? E pessoas presentes. Diz ao final da 273 do Livro dos Médiuns. Dizem também Kardec aqui no Livro dos Médiuns, né, que todos os espíritos, qualquer que seja o grau, podem ser evocados. E é importante, né, que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica a obrigação desse de estar à nossa disposição. Então, nem aquela história que o telefone toca de lá para cá, né? Francisco Xavier falava tanto. E aí nós vamos voltar só com esses esclarecimentos iniciais, né, para nós lembrarmos a utilidade das evocações particulares na 281 do Livro dos Médiuns, até esse artigo está totalmente aqui descrito na Revista Espírita. E nós trabalhamos ele no início, quando começamos a trabalhar exatamente a questão das evocações. Nós fizemos esse apanhado, que está aqui no livro, na Revista Espírita, que eu não estou localizando no momento o mês, mas depois eu vejo para vocês que está na programação. Mas está aqui no Livro dos Médiuns também. E que na 281, que as comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos atos de ensinamento que encerram. Não é o caso do Dr. Xavier. Mas não se segue daí que sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Delas muita instrução, colhe o observador, para se conhecerem os costumes de um povo, mistério se faz estudar em todos os graus da escola, né? E aí ele vai dizendo para todos nós que os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ensinam. Então, tanto os espíritos ainda num grau ou de vulgaridade ou de inferioridade no sentido moral e do conhecimento, sempre trazem para nós questões importantes. Sempre há um aprendizado. Então, nós temos que estar atentos a isso. No caso aqui do seu Xavier, quando evocado, perguntaram a ele: lembrai-vos do manuscrito que deixaste? E aí ele diz: ligo-lhe pouca importância. Desculpe. Mas qual a vossa opinião atual sobre ele?
obra vã de um ser que se ignorava a si mesmo. Então, o que nós aprendemos aqui? Que esse espírito, ao desencarnar, passou a ter uma outra visão. Uma visão diferente que ele tinha de encarnado. Alguém sabe me dizer por quê? Nós já viemos estudando isso aqui por muito tempo. Vamos lá, eu vou ficar aqui falando sozinha não. Estudo interativo. Por que será? Será porque que o espírito, após o desencarne, após a volta ao mundo dos espíritos, percebe de forma diferente as coisas aqui na Terra. Oi, J. Francis, boa tarde, noite. Já é noite. Ninguém vai escrever nada. Vocês não estão estudando. Ah, Nádia, obrigado, porque a visão se amplia. Leila, porque a visão do plano espiritual é como um viajante que está em cima da montanha. Vocês são maravilhosos. Exatamente isso que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, na 237, 238, 248, que ele, além de ele ampliar, ele ainda tem outras percepções que não dispunha na Terra, porque o corpo, qual véu sobre elas lançadas, obscurecia. Né? Então, o que a gente vê lá? São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Não. Mas quanto mais eles se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Então, eles não conhecem o princípio das coisas, mas eles já estão no caminho do conhecimento. E aí, quando ele diz aqui que se ignorava a si mesmo, nós já observamos que aquela pompa toda do médico de grande talento, que achava que tinha escrito um manuscrito que ia revolucionar a ciência, havia mudado. Isso é um aprendizado para nós. Eu às vezes fico me perguntando se ao desencarnar eu estou achando que estou fazendo o máximo, botando o estudo da revista espírita para o público, divulgando esse trabalho na internet em todo lugar que eu vou, depois eu chegar lá do outro lado e observar que o que eu fiz foi muito pouco, que eu poderia e deveria e combinei e escolhi fazer muito mais. Né? Eu fico pensando isso. Mas, como os espíritos nos ajudam e são misericordiosos, eles deverão ter um pouco de misericórdia comigo e com todos nós, não é verdade? Eles têm paciência. Nós vamos ver isso aqui no decorrer desse diálogo, dessa entrevista, vamos chamar assim, com o Dr. Xavier. Querem ver? Mas, entretanto, pensávamos que essa obra revolucionaria a ciência. Aí ele diz, agora vejo muito claramente. E olha aí a mudança, aquilo que as nossas amigas colocaram aí na área de texto, tanto a Leila quanto a nossa amiga Nádia, não é verdade? A visão se ampliou, no plano espiritual ele é como se estivesse em cima de uma montanha e visse mais coisas, né? E aí Kardec pergunta a ele, mas como o espírito poderia corrigir e acabar o manuscrito? Aí ele diz que partiu de um ponto que conhecia mal, talvez tivesse que refazer tudo. Aí pergunto a ele, mas sois feliz ou infeliz? Aí ele começa, espero e sofro. Aí já começou. Caramba, espera o quê e sofre por quê, né? Sofre como? Primeiro, como diz na 248 do Livro dos Espíritos, o espírito vê mais distintamente do que nós, pois sua vista penetra onde a nossa não pode penetrar. Nada obscurece, né? Mas essa questão de sofrer e não sofrer, a gente vê mais claramente quando os espíritos, ao serem perguntados sobre isso no Livro dos Espíritos, dizem que quando o espírito diz que sofre, esse sofrimento é uma angústia moral que o tortura mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. E aí Kardec pergunta, mas o que esperais? Novas provas. Mas isso a gente sabe,
Porque lá na 166 do Livro dos Espíritos, se não me engano, deixa eu ver se é 166 mesmo. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, ele não se depurou totalmente como nenhum de nós, ele precisa de novas provas. E aí ele vai estar aguardando isso. Qual a causa dos vossos sofrimentos? Olha, gente, o mal que fiz. Aí Kardec diz assim, mas entretanto não fizesse o mal intencionalmente. Aí ele fala, olha só, conheceis bem o coração humano? Aí a gente para também para pensar. Não sei se alguém tem algo a colocar, mas eu me lembrei que muitas das vezes eu estou até passando uma experiência assim, muitas das vezes a gente tem um amigo, uma amiga, por anos. E de repente, ela faz algo que deixa você de queixo caído, como a gente diz. E você se assusta com essa situação. Aí você diz assim, mas meu Deus, eu não esperava isso de fulano. Nunca pensei que fulano seria capaz disso. E aí a gente vê que nós não conhecemos o coração humano. Soares, bem-vindo, Hope, bem-vindo. Como a Evelyn, né, que eu não me lembro dela ter, nem Cleonice, estado aqui outras vezes. Mas eu fico muito feliz de ver vocês interessados nesse estudo simples que nós estamos fazendo, mas com muito amor, da doutrina espírita, através da Revista Espírita. E aí nós estamos lá, e esses que chegaram, que se querem conhecer mais, daqui a pouco os nossos amigos, Júnior, vai colocar aí, onde vocês podem ver os outros estudos já feitos, né, no nosso portal, ou numa comunidade que nós temos de companheiros amigos da sala Jesus e a Doutrina dos Espíritos, que todo dia de manhã faz estudos belíssimos, de 10 às 11h30 mais ou menos. Leila, sempre colocamos uma expectativa muito alta, né? Vou até anotar isso aqui, né? Sempre colocamos uma expectativa muito alta naquele que gostamos. E aí, muitas das vezes nos decepcionamos, né? E aí é a hora da gente rever. Peraí, ninguém é perfeito. Será que eu não faria a mesma coisa no lugar dela? Ou mesmo que eu não faça por já ter algum conhecimento, como apedrejar, né? E aí a gente tem que fazer esse tipo de raciocínio espírita para poder, espírita cristão, né? Cristão mesmo, para poder entender o outro e compreender a situação, não permitindo que algumas decepções nos façam esquecer momentos de aprendizado muito interessantes no convívio com esses amigos, com esses seres, né? E Kardec pergunta a ele, sois errante ou encarnado? Aí ele diz, errante. E aí nós sabemos, né, na questão da erraticidade, quando a gente se prepara, né? Na erraticidade é que a gente se prepara para uma nova existência. Quando vivo, qual a vossa opinião sobre a divindade? Isso aí, gente, foi ponto sine qua non para a decepção dele também após a morte. Não acreditava nela. A gente tem vários casos de espíritos, né, falando sobre isso no céu e inferno, não é verdade? A descrença, a incredulidade. E agora,
Ele mesmo vendo tudo isso que ele estava vendo, ele ainda diz, não creio bastante. Quer dizer, ele ainda demonstrava, né, como um bom cientista, a dificuldade da aceitação da existência de algo mais forte do que o próprio homem, do Criador e de sermos criaturas. É a guerra do orgulho do homem velho dentro de nós, de que acreditamos que somos as potências criadoras, fazendo manuscritos que revirarão outros conceitos, quando na verdade a gente ainda está no começo de um aprendizado. Desejáveis entrar em contato comigo. Lembrai-vos, porque ele dizia que queria conhecer o autor do livro dos Espíritos, né? Sim, vede-me, reconheceis-me como uma pessoa com quem desejáveis entrar em relação? Sim. Que impressão vos deixou o livro dos Espíritos? Olha só, ele me desconcertou. Mesmo ele tendo lido e tendo desconcertado, olha a dificuldade dele de aceitar Deus. E aí ele pergunta, e que pensais agora do livro dos Espíritos? Uma grande obra. E o que pensais do futuro da doutrina do Espírita? Aí ele disse, é grande, mas certos discípulos a prejudicam. E aí Kardec pergunta, quais os que a prejudicam? Os que atacam coisas reais, as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. A gente sabe que isso é até hoje, né? Ah, que pena. E você tem que ir, mas olha, querendo assistir depois, ouvir, né? Você sabe onde encontrar, né? Então, não perca. E vale a pena esse final aqui, quando ele traz alguns conceitos enganosos, mesmo estando desencarnado. Mas foi boa a sua presença. Muito obrigado, tá? E aí ele diz lá, a gente sabe até hoje, né? Essa questão dos companheiros que ficam fanáticos em qualquer religião, na doutrina também tem, nos radicais, nos que querem ajudar e aí acabam metendo os pés pelas mãos. Isso tanto não é de se espantar, principalmente nos primórdios, né, da implantação da doutrina espírita. Nós vamos vendo lá na conclusão do Livro dos Espíritos, lá na conclusão número, deixa eu ver, 6, nós vamos vendo os adeptos, os opositores, na 6 e na 7, e a importância da doutrina espírita. Então, estudar o livro, nas conclusões do Livro dos Espíritos, 6 e 7, nós encontramos alguma coisa aqui. É isso aí, Leila, a gente não deve atacar religião alguma. Cada um está no seu papel e cada um está no seu momento, né? Então ele diz lá, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força me vem da prática das manifestações materiais. Sua força está na sua filosofia, né? E aí eles vêm trazendo Kardec vem trazendo toda uma evolução nesse sentido, mostrando que o Espiritismo não é obra de um homem e que ninguém pode inculcar-se como seu criador, né? Vai dizendo para todos nós que como é importante a moderna ciência espírita, que reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. E aí vai mostrando que ele apresenta 3 aspectos do espiritismo diferentes, da manifestação, dos princípios e da filosofia. E daí tem 3 classes ou 3 graus de adeptos, vamos dizer assim. Os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las, para esse o espiritismo é uma ciência experimental. Os que lhes percebem as consequências morais,
a gente vê que crer não é converter, não é transformar, só quando a gente vê as consequências morais. Apenas quando a gente vê a ciência experimental isso não ocorre. E os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, que é onde a gente quer chegar, né? Chegar nesse momento. E aí os adversários também podem ser vistos em 3 categorias. Os que negam sistematicamente tudo que é novo, os que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem por motivos pessoais, e os que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. E a gente vê muitos companheiros entrando no trabalho espírita, ficando 10, 15 anos, depois saindo. Não suportando ter que se modificar, né? Você não tem, às vezes, nem noção disso. Ah, não, estou muito preso. Por que eu trouxe isso aqui? Porque os que atacam outras religiões, mais simples crenças iniciais do homem, ou não respeitam a posição, são adeptos que não estudaram, nem praticam ou se esforçam por praticar a moral que a doutrina nos traz. A questão das consequências morais. Estão presos apenas, não só a parte filosófica, não só a parte da experiência, né? Não estão, porque quem está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo percebe as consequências da lei de causa e efeito. Os que sabem que conhecem o verdadeiro Espírito pelo esforço que ele faz para domar as más tendências, que é aquele que conhece-se melhor, né, e procura se modificar, ele não vai criticar outros em outras religiões. Vai entender, porque já passou por elas. E não vê no Espiritismo a tábua de salvação. Vê no Espiritismo isso aqui, né? O que Kardec nos deixa aqui. O Espiritismo, na verdade, é uma filosofia dirigida à razão e ao bom senso. Então, a gente tem, conhecendo a doutrina, maior facilidade de vivenciar as vicissitudes da vida, a entender as situações, né, que a gente está se deparando a cada dia com mais dificuldades, né, de pais matando filhos, mães abortando, enterrando filhos, né, escondendo, outros que por não quererem reconhecer paternidade, se deixando perder no caminho das dificuldades. Só com a visão de outras vidas, né, das leis de causa e efeito, da escolha das provas, do combinado e da certeza de que podemos carregar nossas cruzes, pois fomos a elas não induzidos nem obrigados, e sim a elas levados pelo raciocínio educativo que a própria doutrina cristã nos traz, a escolha na hora da reencarnação, o planejamento. Só com essa visão podemos ter uma vida mais tranquila diante de tantos fatos difíceis num planeta de prova e expiação, como nós estamos vivendo em 2010 na Terra. Então, quando perguntam a ele que, como médico, em razão dos estudos que ele fez, até de magnetismo, se ele poderia responder algumas perguntas, nós vamos ver que ele diz se pode como se conservar por alguns instantes de vida orgânica após a separação da alma. Ele diz que sim. E nós sabemos disso através dos livros de André Luiz. Alguns espíritos são retirados do corpo antes do próprio corpo se esvanecer. Mas por quanto tempo? Ele diz que não há tempo, aí pede para esclarecer, ele diz que dura apenas alguns instantes. E aí a gente sabe que ele leu isso lá no Livro dos Espíritos e observou isso no plano espiritual com a sua própria experiência. Nós vamos vendo lá no 68 do Livro dos Espíritos, com a causa da morte dos seres orgânicos, que é o esgotamento dos órgãos, e que quando se pergunta na subpergunta A, poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada, que os espíritos dizem que sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E na 70, quando se fala de que efeito
da matéria e do princípio vital desses seres, quando morrem, a matéria se decompõe e vai formar novos organismos. E o morto, o ser orgânico, os elementos que o compõem, sofrem novas combinações. Resultam novos seres, gás carbônico, nitrogênio, tudo se mistura, né? E que o princípio da vida e da atividade é absorvido na fonte vital, no fluido cósmico universal. Do planeta, né, gente? A gente sabe disso. E os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E aí há um comentário de Kardec no Livro dos Espíritos, na 70, que a gente esclarece todas nós sobre isso. Mas também, se quisermos mais reforço, na 149 do Livro dos Espíritos, também encontramos apoio para essa fala, essas respostas, da 18 a 22 ao Espírito Xavier. Que sucede à alma no instante da morte, volta a ser espírito, volve ao mundo dos espíritos, de onde se separara momentaneamente. E na 155 e 156, quando se fala como se opera essa separação, rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Esses laços se desatam, não se quebram. Isso tudo a gente vai vendo aqui, ele respondendo como se estivesse lendo o Livro dos Espíritos. Até a 23, 24, que ele já entra em outro assunto. Quando se perguntam, né, sobre o momento que a união entre a alma e o corpo ocorre. E aí ele se confunde. Tanto que Kardec faz uma observação. Porque ele diz que quando a criança respira, é como se ela recebesse a alma. Isso é uma ideia católica. Ele não gravou isso no Livro dos Espíritos, né? Quando, lá na 164 do próprio Livro dos Espíritos, que fala da perturbação espiritual, que fala dessas questões da reencarnação, nós vamos vendo que dizem para nós os espíritos claramente que a alma, e a gente sabe isso pelos livros depois de André Luiz, o espírito que vai reencarnar já vai sendo preparado com antecedência para esse reencarne. Então, não é só na hora que a criança respira, chora ou grita que a alma entra ali, né? E aí Kardec faz esse adendo. Na 25, porque da 20 a 25 são essas questões mesmo do próprio Livro dos Espíritos, mas lá na 25, que a gente está pulando, que já comentamos, nós vamos ver que como explicais a vida interina, pergunta a ele, já que és médico, estás vendo de outro ponto de vista, e falaste que a criança só quando nasce respira e que a alma entra. Então a vida intrauterina. Aí ele diz que a planta é como uma planta que vegeta. A criança vive sua vida animal. E ele vai depois, quando se pergunta se há crime em privar a criança da vida antes de nascer, desde que nessa época a vida não tem alma, depois não é um ser humano, que é a visão que ele tinha, mas não é a visão verdadeira, né, Júnior? Não é a visão verdadeira. Juninho, pode passar para 26, não tem problema não. Ele vai dizendo que a mãe ou qualquer outra pessoa que tirasse a vida a uma criança antes de nascer cometeria o crime, pois impediria uma alma de suportar as provas, uma alma de vir depois e se instalar naquele corpo. Nós vamos vendo, quando se pergunta também da expiação da alma impedida de reencarnar, quando falam, nem simplesmente do que está no Livro dos Espíritos, na 693, 694, obstáculos à reprodução, quando diz que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, inclusive a pílula, né, no dia seguinte, que já ali, posso ter engravidado, então vou tomar a pílula, então estou abortando. E aí quando se diz que
que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material ainda. Quando ele trata desse assunto, ele se contradiz com o que ele fala na anterior, né, quando diz que a alma só penetra no corpo quando o corpo vem ao mundo. Nós vamos também vendo na 346 lá do Livro dos Espíritos, 346 e 347, assuntos estudados até agora no Leão Denis nas palestras, há poucos dias, nós vamos vendo que a união da alma e do corpo, como está na 344, começa na concepção, mas só é completa após o nascimento. Então, quando ele fala de outra forma, ele está sem essa noção. E não observou ainda isso no plano espiritual, estava há poucos meses lá, não ampliou toda a visão. A gente vê que é assim, né? É assim que as coisas se dão. Na 346, que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento, responde os espíritos que ele escolhe outro. Mas qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Mas na 347 se pergunta aos espíritos: que utilidade encontrará o espírito na sua encarnação em corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos, o que nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Ele aqui só fala para a mãe, né? Mas é para os pais. Então, nosso doutor Xavier ainda tem que estudar, quer dizer, já deve ter estudado bastante na espiritualidade. Mas como também foi importante ele ler o Livro dos Espíritos antes de desencarnar. Concordam comigo? Bom, nós vamos vendo, e aí a gente vai observando a questão de caso a mãe tenha que fazer uma escolha, né, entre o nascimento da criança e da mãe. E aí a resposta é a que está no Livro dos Espíritos, que não. É preciso sacrificar o ser que não existe ao que existe, no sentido de existência diferente de vida, né? Aí já tivemos até uma discussão uma vez sobre isso, aqui na internet. E aí quando ele fala assim, fala nesse sentido. Não é que não exista ali um espírito com experiência, mas a existência no sentido orgânico de ser, né? E que quando ele vem da 29 até a 31, não, até a, não, na 29 a 30, voltando a falar da união da alma e corpo, da forma se é instantânea ou não, se é gradual, se é uma escolha de prova, se o espírito, por que o espírito escolhe, né, reencarnar com dificuldades? Como é que pais virtuosos têm filhos com problemas? E aí, né, a gente vai ver nas respostas, inclusive essa que eu acho muito linda do Livro dos Espíritos, que o mau espírito pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam para o melhor caminho. Então, pais que tenham filhos com dificuldades, amem seus filhos, deem limites, trabalhem em culto do lar, levem à casa espírita, forcem a questão da vida, da evangelização, como a gente força a ir da escola, né, para conhecimentos gerais. É lindo, né, Nath? Um mau espírito pede bons pais. Pede, pode não conseguir, mas quando consegue, por que ele pede? Porque como a visão dele amplia, ele tem esperança de que seus conselhos o dirijam, né? Helena, são muito lindas e importantes, né? Quando se fala, né, vamos dizer assim, da importância de ser pai, né? Da paternidade como missão, como diz aqui, quando fala no Livro dos Espíritos, lá das missões, como é que é,
das missões e das... esqueci o título, deixa eu ver se eu acho. Das tarefas dos espíritos, como é que é? A importância da responsabilidade como pais, pois é. Mas tem das missões e das ocupações dos espíritos, quando aqui no livro dos espíritos, se eu procurar, quando ele, aqui tem também quando fala da paternidade, quando fala se a paternidade é uma missão, aqui ó, capítulo 10 do livro dos espíritos. Oi, Iris, que bom te ver aqui. Quando eles perguntam aqui, ó, vê. Que bom quando a gente não marcou, né? Porque eu também não pensei em falar nisso dessa forma. Mas tem uma que poderá... Não, que fala assim. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. É isso aqui, ó. Isso, gente, não é paternidade só pai, não. Paternidade é pais, né? E olha só que lindo isso dos espíritos. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil, delicada, que o torna propício a todas as impressões. E isso, gente, é até os 7 anos no máximo, que depois haja impressão, não tem jeito. Não, tem jeito, tem, mas é complicado. E aí diz mais, muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-los dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Quer dizer, mais coisas das coisas materiais externas do que do caráter do filho. Agora olha o que diz aqui. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então o filho que vem para nós está ao alcance. Está ao alcance tratar dele, mudar ele, ajudar a ele. Não podemos deixar isso fora das nossas vistas. Podem os pais, pelo pensamento e pela prece, atrair para o corpo da criança um bom espírito ao invés de um inferior? Não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. E esses pais que estão com esses maus filhos estão em condições de ajudá-los. Porque Deus não dá, né, uma cruz maior do que a gente possa carregar. Não dá. Ai, que bom ver a sala cheia. Pena que muitos só podem chegar quase no final. Mas venham, ouçam as gravações. Está tudo sendo gravado. Né? E nossos amigos aí, Júnior, depois será a Nádia no futuro. Nádia pega aí o e-mail do Júnior para receber um treinamento à monitora. Roupa e Castilho, você verá. Eles vão botar aí daqui a pouco. Mas é bom que a gente leia aqui uma questão também do Livro dos Espíritos, quando fala da missão, né, nessa questão da missão da paternidade. Além dessa que eu li, vê? Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-la do mau caminho. Então, gente, essas questões 581, né, 582, 583 do Livro dos Espíritos são muito importantes. Ah, primo, começa a palestra do Leon Denis. Mas nós temos esse estudo de 6h15 às 7h20, mais ou menos, que nós começamos em maio. Mas vai ter a palestra do Leon Denis, sim. Tanto a palestra do Leon Denis, como em outra sala, também nós temos os estudos do Encontro das Casas Espíritas.
que é um outro trabalho que o Leon Denis vem desenvolvendo para o encontro em novembro do ano que vem. Não, desse ano. Eu nunca sei se é do ano que vem ou desse ano. Mas vamos continuar. Esse finalzinho, né? Quando fala de gente de pai e mãe, nossa senhora, de filho, de educação, me dá um negócio. Na 33, compreende-se o amor materno pela conservação da vida do filho. Mas desde que este amor está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos e muitas vezes desde o nascimento? Maus espíritos que procurem travar o espírito da criança, a fim de que sucumba na prova que desejou. Essa é a resposta dele. Mas vocês sabem que não é isso. É uma resposta incompleta. Nós sabemos que há coisas de um passado, né? Aí o Espírito diz que para nos instruir tudo fará. Mas ele ainda tem que aprender um pouco. Mas olha como Kardec foi humilde, né? Vendo que ele estava dizendo algumas coisinhas que não eram por aí, mas ele deixou. Ele queria tanto conhecer Kardec, não é verdade? Mas ele faz uma nota, além daquela observação anterior, que a teoria dada por esse Espírito sobre o instante da união da alma e do corpo não é bem exata. E aí ele vem dizendo para a gente, é o Livro dos Espíritos, da 344 em diante. Mas nós vamos terminar esse contato sobre esses estudos voltando ao Livro dos Médiuns, no capítulo 25, que com essas experiências que Kardec teve, dessas evocações diversas, nessas revistas espíritas, nos 858, principalmente 59 e 60, fez com que ele pudesse, em 1861, publicar o Livro dos Médiuns. E nesse capítulo 25 está lá, falando sobre as evocações. Tem o espírito evocado vem constrangido ou espontaneamente? Obedece à vontade de Deus. Né? O espírito pode o espírito evocado negar-se a atender o chamado? Perfeitamente. Tem um livre-arbítrio. Haverá inconveniente em se invocar os espíritos inferiores? Será de temer que, chamando os evocadores, eles fiquem sob domínio? Eles não dominam, senão os que os deixam dominar. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios. Com fé, desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Para as evocações é preciso fé em Deus, sim. Reunidos em comunhão de pensamentos e intenções, dispõe o homem de mais poder para evocar os espíritos, quando todos estão reunidos pela caridade e pelo bem, grandes coisas se alcançam. Aí ele diz lá, né, se tem hora e dia determinado, se é preferível evocar em hora e dia determinado. Sim, se for possível, no mesmo lugar. Então, olha como é que nada de improviso, né? Nada. E ele diz lá, né? Se há dias e horas mais propícios para evocação. Para os espíritos é completamente indiferente. Tem também outras quando se evoca, não. Tem uma outra aqui muito interessante. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a iminuscuência dos maus espíritos. O nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, mas contém muitos deles. Mais adiante se pergunta: pode o espírito simultaneamente evocado em muitos pontos responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Pode, se for um espírito elevado. Dr. Bezerra pode estar em vários lugares, mas não o Dr. Xavier, gente. Esse que nós acabamos de tratar. E aí, nessa parte das evocações, que fala até na evocação de pessoas vivas, nós vamos vendo que essa questão de evocação também vai muito ligada ao capítulo 26 do Livro dos Médiuns, quando a gente vê das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Que a gente não
dependendo do tipo de pergunta, né, a gente vai atrair o tipo de espírito. Se ficar de brincadeira, nós vamos ter brincadeiras. E aí é que é a complicação, né? Então nós temos que estar preparados, né? Temos que estar preparados sobre essas perguntas, temos que estar preparados para não mistificar, para evitar observar as contradições e saber distingui-las, mas nós temos que aproveitar essas orientações advindas desses espíritos quando nos trazem, mesmo que equivocadamente, algumas das suas noções percebidas. Então, é importante o estudo da doutrina espírita para que a gente possa ter base nas outras leituras e saber discernir, né? Tantas pessoas têm tanta dificuldade em discernir o que é espírita, que nós estamos vendo aí no censo, vai vir a pergunta, para marcar religião, um quadrinho é espírito e o outro é kardecismo. E aí, se a gente quiser realmente ver quantos somos, ainda vai ficar dividido. Muitos ficarão, não, temos que dizer que somos espíritas, que somos espíritas, é o termo criado por Kardec. Né? Mas está tão banalizado, né, gente? E outros dirão, não, vamos botar kardecismo para contarem realmente, verdadeiramente, quantos somos. Então, vai continuar essa questão. Espera aí, deixa eu responder aqui ao Celso. Vai continuar essa questão. Não vamos saber direito quantos somos, porque uns vamos marcar espíritas, como outros espiritualistas. Eu sei, Dudu, mas para o censo, para o IBGE existe. Está lá. E aí, pela forma como está, vai ficar difícil a gente não marcar kardecismo, né? Porque não tem espírita cristão. Porque todo espírita tem que ser cristão, né? Falha crítica do IBGE. Pois é, falhou aí. Bom, gente, está no nosso horário. Vamos fazer a nossa prece. Não vamos ficar tristes, não. Vamos marcar lá o que a gente acha que vai poder servir e vamos passar depois para ensiná-los a respeito, não é verdade? Então vamos lá, eu vou fazer a pressa, olha, eu estou com pressa e falei pressa. Vamos lá. Eu também vou marcar kardecista para não dar essa confusão, mas depois nós vamos ter que mostrar a eles sobre essa questão, né?